paz do Senhor, meus irmãos. Estamos retornando na nossa escola bíblica dominical presencial e ao mesmo tempo aqui continuando a nossa transmissão pelo Facebook, para podermos juntarmos a todos, né? Aqueles que não podem estar presentes por grupo de risco, por alguma situação que não pode estar presente e é alcançado pela tecnologia da internet, e nós que podemos estar aqui, estamos aqui presentes, observando aí os cuidados com higiene, com álcool, com a máscara, né? Sentar um pouquinho distante, observando essas diretrizes aí. E nós vamos dar início a esse trimestre agora da revista da Escola Bíblica Dominical. Terminamos nesse início de mês da Carta aos Efésios, outra revista, e a CPA dela propôs duas possibilidades para as igrejas que utilizam o seu material. Novamente, nesse trimestre agora, que pega julho, agosto e setembro, utilizar novamente a revista da Carta aos Efésios, ou a outra possibilidade de manter os estudos bíblicos com uma revista que eles imprimiram, uma revista que foi do ano, se eu não me engano, 96, se eu não me engano, no Eurico Bergstein. Eles imprimiram essa tiragem dessa revista novamente, que é essa revista aqui que eu estou em mãos. Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Então nós vamos nesse trimestre utilizar essa revista da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos não têm a revista em mãos, né? O professor, eu tenho aqui a revista em mãos, mas você vai acompanhando a lição e a aula que nós vamos ter hoje. A lição dessa revista de hoje é a lição número 1, e ela fala sobre Daniel ora por um despertamento. O texto áureo utilizado na revista está em Tiago capítulo 5, verso de número 16, e diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A ênfase do texto áureo está na oração, né? Mas esse texto de Tiago ele é interessante, fala sobre confessar as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros para que sareis. Essa forma de Tiago apresentar o nosso relacionamento mútuo um com o outro, de confissão de pecados, de ter alguém que seja um ombro amigo que esteja do seu lado em momentos de fraquezas, de lutas, de momentos frios espiritualmente que nós atravessamos, a gente encontrar em alguém um ombro amigo, alguém que vai orar conosco, e isso vai ser como um bálsamo para a nossa alma. Isso é interessante. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. A verdade prática diz o seguinte: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe. Os irmãos podem abrir a palavra em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3 e o capítulo 6,
capítulo 6, verso 10, tá? Daniel 9, do 1 ao 3. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Que interessante tudo isso, né, que Daniel utilizou. Todos esses elementos de pano de saco, cinza, significa que Daniel se humilhou bastante na sua busca ao Senhor. E uma coisa interessante a anotar nesse texto aqui é que Daniel entendeu pelos livros, né? Ou seja, Daniel utilizava o estudo, a busca do conhecimento através daquilo que ele tinha em mãos, que eram os livros, aonde continha aí a profecia, onde existia a profecia do profeta Jeremias acerca de quando iria acabar as assolações de Jerusalém, que era de 70 anos. Ou seja, Daniel era alguém inclinado a buscar o conhecimento, a se dedicar à busca do conhecimento. Era alguém que não estava limitado a viver uma vida sem conhecimento. Era alguém que buscava recorrentemente entender aquelas profecias que haviam, e ali ele conseguiu discernir, buscando conhecimento dos livros. Daniel 6,10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa. Ora, havia no seu quarto janela abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel vivia uma prática de oração. Vamos agora para Daniel capítulo 2, versículo 17. Daniel capítulo 2, verso número 17. Então Daniel foi para sua casa, e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Vamos agora em Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. Diz assim a palavra: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia,
para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual o fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, e todo aquele que ficar em alguns lugares e que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Esses textos aqui nós temos todo o contexto que está por trás, ou o pano de fundo do que está acontecendo aqui. Eles estão cativos em terra estranha, e Daniel busca em oração, entende, pela sua busca nos livros, entende que aquele período em que Deus tinha punido a nação por andar em rebeldia e permitido ser levado em cativeiro por outro povo, ser dominado, ele entendeu que agora era esse momento que estava terminando esse cativeiro, e ele se propôs a orar, a entrar em oração. Basicamente, bem resumindo, esse aqui é o pano de fundo que está acontecendo aqui nessa história. A introdução da revista diz o seguinte: os crentes fiéis brilham como luz. O comentarista já está fazendo aqui referência a como Daniel se portava, a como ele vivia na Babilônia, como Daniel e seus amigos eram pessoas que brilhavam entre um povo corrompido pelo pecado, e eles eram pessoas que brilhavam como luz. E assim, cabe a nós, como cristão, definindo aí como Mateus capítulo 5, verso de número 15, que o próprio Cristo falou para cada um de nós, né? Nós somos a luz do mundo, nós iluminamos, nós somos pessoas que trazem esclarecimento, que ilumina um mundo que está em densas trevas, pela nossa própria prática cristã, pelo nosso próprio desenvolvimento com a fé cristã. Nós somos pessoas que iluminamos esse mundo, e isso tem que ser uma prática recorrente em nós, de sermos uma luz para esse mundo perdido, para o mundo em caos, para o mundo em trevas, nós sermos luzeiros para esse mundo. O apóstolo Paulo, ele faz um eco nessas palavras de Jesus, dizendo que nós temos que resplandecer no meio de uma geração corrompida e perversa. É isso que a gente vive, né? Uma geração corrompida e perversa. Para onde a gente olha, a gente vê pessoas corrompidas, pessoas perversas, um mundo indo de mal a pior, e nós temos que resplandecer como um astro. Filipenses capítulo 2, verso 15. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia,
Está lá em Daniel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Diz assim lá em Daniel, capítulo 1, verso 1 ao verso 4, né? No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. Verso 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel foi levado cativo para a Babilônia e Nabucodonosor pediu esses jovens que não tivessem defeito algum, fossem formosos, tivessem conhecimento, sabedoria, que soubessem se portar no palácio do rei. E entre esses jovens estava Daniel e seus 3 amigos, que mais na frente a gente vai ver que esses 3 amigos foram jogados lá na fornalha ardente, né? Imagina você e eu, a gente na nossa cidade, no nosso país, com a nossa cultura, com a nossa fé, acostumado com todo esse ambiente aqui que nós temos, alguém sitiar, tomar e pegar os que não tivessem defeito, que fossem formosos e que fossem também muito inteligentes, com conhecimento, tirasse da sua própria terra natal e fosse para um outro país, com cultura diferente, comida diferente, educação diferente, religião diferente. Imagina como era lá no palácio de Nabucodonosor, o Deus que ele tinha, os cultos que rolavam lá, toda a simbologia que existia. E esses jovens saem da sua religião, saem do seu país, saem da sua cultura, vão para uma outra cultura, para um outro povo, para uma outra situação, e mesmo assim continuam sendo fiéis e leais a Deus. E provavelmente Daniel era muito jovem. O comentarista da lição aqui fala que Daniel tinha cerca de 15 anos, uma possibilidade. Daniel era muito jovem. E sendo muito jovem, mesmo assim, ele guardava os princípios de criação, os princípios da sua fé, os princípios da sua educação cristã, os princípios que já foram enraizados, internalizados na vida deles e que nada poderia tirar e mover isso da vida de Daniel e dos seus companheiros. Olha como isso para nós é um exemplo muito grande, né? E ele aqui jovem, o comentarista diz aqui por volta dos seus 15 anos, e mesmo assim guardando a fé, guardando a sua vida,
para se abster de algumas coisas, levando uma vida de consagração a Deus, não se dobrando aos deuses da outra religião, desse outro país que eles estavam, e ali eles permaneceram fiéis a Deus. Esse é um exemplo para cada um de nós. Apesar de que nós não estamos aqui em nenhum contexto de Daniel, não fomos sitiados, não fomos levados, não estamos em terras estranhas, estamos no nosso país, no nosso bairro, com a nossa cultura, com os nossos gostos, com a nossa fé, mas o exemplo que nós temos de Daniel é da gente continuar resiliente com a nossa fé, é da gente continuar pessoas firmes com a nossa fé cristã, a despeito de tudo que pode acontecer ao contrário da nossa vida. Esse é o exemplo que Daniel deixa para nós. Ponto 1. Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias capítulo 29, o verso de número 10, ele observou que os 70 anos do cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Assim Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Daniel é despertado para orar porque ele vê o momento que ele está passando. Ele foi no livro, ele foi lá no rolo e viu a mensagem do profeta Jeremias, que era 70 anos, e aquilo ali já estava no finalzinho já dos 70 anos, batendo os 70 anos, e quando ele olhava ao seu redor, ele não via nenhuma mudança em que eles pudessem retornar do cativeiro para a sua terra natal. Ele não vislumbrava nada, estava tudo como era antes. E ele sabia que aquele momento ali já estava no seu final. Era o momento do retorno. Era o momento em que a promessa que Deus fez ao povo teria que se cumprir. E o que Daniel fez? Ele começou a orar. Ele viu que nada estava acontecendo num cenário de mudança para cumprimento da profecia de Jeremias. O que ele foi fazer? Foi orar. Não estou vendo nada acontecer, nada mudar, as coisas continuam da mesma forma. Eu vou orar. Lembra no início da revista, o texto bíblico? A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Vamos lembrar que a oração, ela tem que estar conectada com a vontade de Deus. Okay? Não é a minha oração que eu vou fazer e Deus é obrigado a me dar tudo. Não, a minha oração é conectada à vontade de Deus. O tempo e o período do cativeiro já estava findando, tinha terminado. Daniel não estava vendo acontecer nada, nenhuma mudança, nenhuma agitação para o retorno deles para sua terra natal. O que ele fez? Foi orar. Não é assim que a gente tem que fazer na nossa vida cristã? É orar, né? Não sei o que fazer, a gente ora. Sabendo o que tem que fazer, também ora, né? A vida cristã ela é feita de oração. O que é oração? É falar com Deus. É ter a nossa mente em constante comunhão com Deus. Pedindo a Deus socorro, auxílio, ajuda, orientação, perdão pelos nossos pecados. Se prostrando diante de Deus. Nos quebrantando diante de Deus. A oração, ela é conectada sempre com a vontade de Deus. Esse que é o ponto aqui essencial da gente entender a oração. Tem muita gente frustrada porque ora e não recebe.
Aí pensa que a culpa da oração foi que alguém ensinou que se pedisse, tudo Deus teria que dar. E às vezes a pessoa entra em crise, porque orou e não recebeu algo. A nossa oração não determina o que Deus vai fazer. A nossa oração ela tem que estar conectada à vontade de Deus. Lembra da oração modelo que Jesus deixou para nós registrar? Seja feita a tua vontade. O apóstolo João vai dizer o seguinte: se nós pedirmos de acordo com a sua vontade, Ele vai nos ouvir. Então o que cabe a nós é que a gente não sabe os desígnios de Deus, a gente não sabe qual é a vontade de Deus para certa coisa da nossa vida, e a gente vai a Deus em oração, em quebrantamento, em humilhação, em completa rendição a Deus, se prostrando a Ele e rogando a Deus misericórdia, ajuda, orientação, iluminação, para a gente tomar uma decisão mais acertada, correta, segundo a vontade dele. A gente coloca isso tudo em oração diante de Deus. Ponto 1. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Isso dava-lhe condições de orar. A Bíblia diz: a oração dos retos é o seu contentamento. Provérbios 15, verso 8. Ele escutará a oração dos justos. Provérbios 15, 29. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme sua consciência, no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Daniel viveu uma vida de completa consagração a Deus. Esse é o exemplo que a gente tem que tirar para nós, de uma vida de consagração a Deus. Parece que passa o tempo e a gente vai perdendo esse feeling de manter uma vida de consagração, de manter uma vida de piedade, de manter uma vida de completa humilhação e quebrantamento diante de Deus todos os dias. Então, a gente vai perdendo um pouco a nossa própria natureza humana, a nossa carnalidade. Ela quer sufocar a nossa espiritualidade. A nossa carne quer as coisas da carne. A nossa carne quer a satisfação da nossa própria natureza humana. E a gente vai perdendo, às vezes, com o passar do tempo, a gente vai perdendo um pouco dessa vida de consagração a Deus. Aí o Espírito Santo está sempre lá falando conosco: você precisa se consagrar mais, você precisa orar mais, você precisa se quebrantar mais, você precisa se humilhar mais, você precisa manter mais horas de comunhão com Deus, você precisa estar mais ligado com Deus, você precisa estar mais quebrantado diante de Deus, você precisa estar buscando mais o Senhor, você precisa se dedicar mais à oração, à leitura da palavra, a gastar tempo com a Bíblia, ao acordar pela manhã e manter o seu devocional de leitura, de oração com Deus e viver uma vida de completa consagração ou dedicação a Deus. Olha que exemplo Daniel deixa para mim e para você. Pecado, ele sempre existiu. Desde os nossos primeiros pais, o pecado entrou no mundo e sempre existiu. A maneira que nós estamos agora no século 21 e temos muitas outras possibilidades também de cometermos o pecado. E o pecado que eu digo em todas as esferas, né? E cada vez mais que a gente vai se envolvendo de relação com o pecado, a carne vai sufocando o nosso espírito e nós deixamos
de viver uma vida de dedicação a Deus. E o Espírito Santo, nessa manhã, ele vem trazendo para mim e para você esse grande despertamento, esse grande desabrochar da nossa alma, para a gente se aplicar à oração, para a gente se aplicar a uma dedicação a Deus, a um quebrantamento a Deus, a uma vida de consagração a Deus, a uma vida de profundo quebrantamento e humilhação diante de Deus, buscando a Deus em oração. Todas as esferas da nossa vida. A gente está em casa, a gente está em dedicação a Deus. A gente está estudando, a gente também pode estar em dedicação a Deus. Você está no trabalho, você pode estar em dedicação a Deus. Que a vida cristã não é compartilhada, né? A vida cristã é única. Aonde nós estamos, decisões que nós tomamos, nós não deixamos de ser cristão porque estamos no trabalho. Na escola, na faculdade, em qualquer lugar que seja. O que cabe a nós é lembrar que nós precisamos manter uma vida de dedicação, de consagração, de comunhão constante com Deus. Isso é um vetor que move a nossa alma, a nossa existência. Nós precisamos sempre estar buscando uma vida de consagração diante de Deus. 2. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca experimentaram, nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Somente visitam de vez em quando um culto de oração. Olha que o comentarista aqui pega, né? Puxa, meu. Muitos crentes que não sabem o que é viver uma vida de oração, de perseverar em oração. De vez em quando brotam um culto de oração, né? Mas não tem uma vida de oração. Aqui o comentarista está pegando aqueles que vivem uma vida mais superficial. E o que ele quer mostrar para nós é que nós temos que manter uma vida de constante oração, perseverando mesmo em oração, clamando a Deus em oração, pela nossa vida, pela nossa pátria, pelos nossos irmãos, por aqueles que nos fazem mal e nos perseguem, pelo campo missionário. Manter uma vida em constante oração, perseverar mesmo. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Quando a sua própria vida, bem como dos seus amigos e de todos os sábios da Babilônia estavam em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Se eu perguntar para os irmãos aqui, quantas vezes você teve a resposta de uma oração sua, de uma perseverança sua em oração? Eu acho que todos nós aqui temos alguma experiência com oração, né? De uma resposta de Deus à nossa oração, que a gente permaneceu ali firme. Se você ainda não teve essa experiência, continue, persevere, fique em oração, coloque a sua oração segundo a vontade de Deus, creia que Ele é poderoso para responder às suas orações.
que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E se eu busco a Deus, e eu peço, não para os meus próprios deleites humanos, contrariando aquilo que esteja de acordo com a vontade de Deus, eu não vou receber. Mas se eu peço com consciência, com equilíbrio, com lucidez, de acordo com a vontade de Deus, persevero na minha vida de oração, pode ter certeza que Deus, Ele lhe dará aquilo que você está pedindo, porque está de acordo com a vontade dEle. E Ele vai responder no tempo oportuno, porque Ele ouve as nossas orações. Daniel é um exemplo para nós de oração. Lembra lá que os camaradas tentaram pegar Daniel pelo pé, né? Foram vasculhar a vida de Daniel. Vamos ver se esse cara tem alguma falha. O cara é impecável, não tem nada. Passaram, viram a janela aberta. Quem está aqui? Daniel está orando. Vamos fazer o seguinte, vamos lá fazer um complô para impedir Daniel de orar. Aí sim a gente vai conseguir pegar ele. Tu acha que Daniel parou de orar? Daniel continuou orando. Olha que exemplo para nós, né, de oração, né? Como nós precisamos buscar a Deus em oração, meus irmãos. Não somos melhores do que ninguém. Somos humanos e precisamos a cada dia buscar a Deus em oração. Pedir a Deus força espiritual. Pedir a Deus graça. Pedir a Deus misericórdia. Pedir a Deus avivamento espiritual para a nossa vida. Pedir a Deus despertamento para a nossa vida cristã. Pedir a Deus que Ele possa nos envolver a cada dia na sua presença, para que a gente possa conseguir caminhar mais e mais na presença de Deus. A gente precisa se envolver com a oração. 3. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com medos e persas. O rei da Babilônia era naquela época Zabonido. Seu filho Belsazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para seus grandes, estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém, e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nestes vasos santos, conforme está lá em Daniel, capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 4. Houve então uma intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de homem escreviam na parede defronte o castiçal. Daniel 5:5. Acabou-se a alegria da festa, os joelhos do rei tremiam, sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente, Daniel foi introduzido na festa, Daniel 5:13, interpretou o texto escrito na parede. Entre outras coisas estava escrito: dividido foi o teu reino e deu aos medos e persas. Daniel 5:28. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, conforme está em Daniel capítulo 5, verso de número 30.
começaram a acontecer, né? Daniel busca nos livros, vê a profecia, tempo do término da profecia, não vê mudança, vai para a oração. A nossa luta, irmãos, ela não é luta contra carne nem sangue. A gente não pode se envolver numa luta física de carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é no campo espiritual. O que Daniel faz? Consultou, viu a profecia, não viu nada acontecendo, vou para a oração. Começa a orar, e de repente o cenário parece que vai mudando. As mudanças começam a acontecer. As coisas vão começando a tomarem agora um novo rumo. Por quê? Da parte de Daniel, o que ele tinha que fazer foi feito, foi orar. Ele colocou diante de Deus. Agora era o momento de Deus intervir. Era o momento de Deus começar a fazer. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar? Eu vou orar. O que eu tenho que fazer? Vou me quebrantar diante de Deus? Eu vou. O que eu tenho que fazer quando as coisas não estão mudando? Não tem perspectiva de mudança. É algo maior do que eu. Eu não tenho forças para vencer. O que eu faço? Eu vou para a oração. O Senhor sabe das nossas necessidades. Ele sabe daquilo que eu e você precisam. Ele sabe daquilo que é maior do que nós. Mas quando nós colocamos diante de Deus aquilo que pode ser maior do que nós, torna-se algo muito mínimo para Deus realizar. É como as coisas mudam, né? Babilônia veio, tomou o povo cativo. Deus começa a mover, um outro reino vem, toma Babilônia. Esse outro reino começa a fazer as mudanças e ter o regresso do povo agora e a reconstrução do templo lá em Jerusalém. Olha como Deus é tão maravilhoso, né? Ele faz coisas, aquilo que em Efésios capítulo 2, verso 20 diz para nós: Deus é poderoso para realizar muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é poderoso. Deus usa o outro reino, ainda chama o outro reino do meu ungido. É meu servo. Se dobrou à vontade de Deus. Quem é o homem? Quem é o homem, meus irmãos? O homem tem que se dobrar à vontade de Deus. Querendo ou não, ele se dobra à vontade de Deus. Dois, a resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Com a queda do rei babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Quando Deus começa a fazer e a realizar, é uma coisa espantosa. Acontece de uma maneira rápida. Porque nas mãos de Deus está todo o poder. Ele domina sobre tudo e sobre todos. O fôlego de vida está nas mãos de Deus. Ele faz como lhe apraz.
no momento que Ele quiser realizar, não há anjo, não há demônio, não há homem que possa resistir ao querer e à vontade de Deus. Aleluia. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. Agora vamos lá, né? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, aquilo que Deus prometeu nas Escrituras se cumpriu e se cumprirá. Deus não é filho do homem, Ele não mente. O que está prometido aqui nas Escrituras vão se cumprir, já se cumpriram, vão se cumprir. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Olha que coisa gloriosa. É de você ler e saltar risadas dos seus lábios, né? Pessoas que não conhecem, não têm uma experiência com Deus, não desfrutam dessa comunhão tão sublime com Deus e não têm capacidade de ter um discernimento espiritual que nós temos. Olha como Deus faz. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Ele olhou e fez o seguinte: conquistou os reinos e caiu Babilônia diante dele. De repente ele acorda, há um despertamento no coração dele e ele atribui tudo isso a Deus. Foi Deus que me deu esses reinos todos. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Há um despertamento nele de reconhecimento que tudo que ele tinha conquistado vinha de Deus e que Deus agora estava requerendo dele para que ele edificasse uma casa em Jerusalém, em Judá, que há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá. Todos aqueles que têm esse Deus podem ir e vão até Judá. Edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Isso aqui é a boca de um rei, meu irmão. É a boca do rei Ciro da Pérsia. Que é um despertamento nele de reconhecimento que Deus tinha feito tudo na vida dele. Que os reinos que ele tinha conquistado foi tudo Deus que tinha dado a ele. Há um despertamento nele de edificar uma casa para o Senhor lá em Jerusalém, em Judá, e de que todos aqueles que quisessem ir conquistar. Olha como Deus trabalha, como Deus age, como Deus usa. Você vai cumprir agora a minha vontade. 2. Conforme esta declaração, através de Jeremias, mas tudo como diz a Bíblia, tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Vejamos, pois, o que estava para acontecer.
todos os judeus seriam liberados para voltarem a ajudar, caso quisessem. Receberam a permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Consegue se imaginar no lugar do povo? Tinha o seu culto. Vamos falar especificamente lá do povo de Jerusalém, de Judá. Tinha o seu culto, tinha o seu Deus, tinha o templo. É tomado cativo, vai para uma terra estranha, com cultura diferente, com o paganismo presente. Especificamente Daniel, seus 3 amigos, é levado para o palácio. No palácio são educados a conhecerem a língua dos babilônicos, tentam inseri-lo na cultura dos babilônicos. Paganismo presente, adoração, veneração a deuses presente. O sentimento que existia no coração do povo, esse eu estou falando dos que estão no palácio. O sentimento do povo que existia foi tirado da sua terra, da sua cultura, da sua religião. Era um sentimento de saudade, era um sentimento de quebrantamento, de querer voltar para as suas raízes. E agora, um jovem se volta em oração, busca nos livros, entende a profecia, que era a volta, era o momento do regresso, se volta à oração, a pano de saco e cinzas, profunda tristeza, humilhação, começa a orar a Deus e as coisas começam a acontecer. E as coisas começam a acontecer rápido. O outro reino vem, toma. E esse novo rei que vem e toma é despertado agora a exaltar a Deus, a reconstruir o templo que foi tomado pelos babilônicos e foi destruído pelos babilônicos, e foi pego os utensílios. Ele agora é despertado e faz o seguinte: vamos reconstruir o templo. Quem quiser voltar, vai voltar. Imagina como esse povo agora está jubilando, louvando a Deus, glorificando a Deus, rendendo ações de graças a Deus, sorriso nos lábios, alegria no coração, dizendo: vamos voltar para a nossa terra natal, vamos voltar para o nosso Deus, vamos voltar ao nosso templo, vamos voltar para a nossa cidade, vamos voltar, vamos reconstruir tudo aquilo que tinha sido exterminado lá atrás, vai ser reconstruído novamente. Imagina como eles estavam. Eu também estarei alegre, né? Sendo prisioneiro, sem ver seus parentes, seus pais, seus amigos, terra distante, voltaria alegre, saltando de alegria, né? 3. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Esdra 1:1. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Ele ficou incomodado. Lá dentro algo que incomoda.
Não tem como fugir daquilo que está lá incomodando. O Senhor veio, despertou o espírito de Ciro. Deus continua soberano, tá, irmãos? Ele faz o que quer, como quer, com quem quer e da maneira que Ele quer. Deus continua soberano. Tem alguns pregadores aí que não acreditam mais na soberania de Deus. Olha para Ciro. Vê se Deus é soberano ou não é. Se Deus faz conforme o que Ele quer ou não. Talvez por meio do seu contato com Daniel, é que Ciro veio conhecer a Deus e talvez até mesmo adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus em seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Ciro passou a ver Deus como Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender essa lição. Nabucodonosor demorou, né? Teve um certo dia que ele veio no palácio dele. Aí está a Babilônia que eu construí. Magnífica. Reinado forte. Que alcançou, devastou o reino. Tomado de soberba. Uma pessoa que é tomada de soberba, que se acha o dono de tudo, que não ouve ninguém, que acha que ele faz tudo, se acha num nível acima dos outros, tem uma triste notícia para essa pessoa. Apressadamente virá a sua terra. O soberbo, ele bate de frente com Deus. Nabucodonosor olhou a cidade linda, atribuiu tudo para si. E Deus fez ele passar uma experiência entre os animais, os bichos. Vai viver como bicho. Eu vou te humilhar de tal forma que você vai viver como se fosse um bicho. Para você saber que não é a sua própria força. Esse exemplo de Nabucodonosor, para a gente saber, colocando em prática para mim e para você, que não é pela nossa própria mão, não é pela nossa própria força, não é pelo nosso conhecimento, não é pela nossa sabedoria, não é nada disso. Tudo provém de Deus para a nossa vida. Não é que vem de nós mesmos a nossa própria capacidade. A nossa capacidade, ela vem de Deus. Isso não é dando para mim ou para você, ou invalidando a busca do conhecimento, nada disso. A gente vai atrás do conhecimento, a gente vai atrás de crescer, a gente vai atrás de se amadurecer, a gente vai atrás de tudo. Mas a gente pega tudo isso e diz o seguinte: Senhor, muito obrigado, porque eu só cheguei aqui porque o Senhor me capacitou, me deu força, me deu graça e me deu vida para chegar a ter tudo isso. Então a glória, ela é toda sua. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus. O soberbo, ele tem uma crise narcisista, né? Lembra lá de Narciso, o mito de Narciso, da mitologia grega? Ele era tão belo, ele olha, vai até um riacho, ele olha na sua face, e ele fica enamorado pela sua própria face. E ali ele fica paralisado. O narcisista é aquela pessoa que só olha para si. Ela usa o outro como um objeto para chegar aos seus próprios propósitos.
ela se vê melhor do que todo mundo. O dono da bola, o dono da cocada preta, né? O despertamento, quando vem na vida do cristão, ele vem e faz com que a gente possa contemplar a majestade de Deus e faz com que a gente veja a nossa própria pequenez. Deus vem nos visitar, e quando Deus nos visita, nos despertando, eu consigo ver a grandeza de Deus, e ao mesmo tempo eu consigo ver a minha pequenez. Eu consigo ver os meus próprios pecados. Eu consigo ver a minha própria baixeza em relação a Deus. Saulo assolava, perseguia, fazia, desfazia, mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem és, Senhor? Atos 9:5. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. 2 Crônicas 36:18. Ciro era agora o responsável por eles, e mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Olha o que está vendo de Ciro. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho com usura. Quando alguém se encontra com Jesus, acontece isso. Quando há um encontro verdadeiro, real, com a pessoa de Jesus, não há como o ser humano ficar da mesma forma. Algumas coisas vão acontecer dentro dele. Zaqueu, quando teve um encontro salvífico com Jesus, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Há uma mudança de atitude na vida da pessoa. Assim a gente chega já no final da nossa lição de hoje. A lição aqui ela não tem aquela conclusão, mas ela tem esse ponto 2, a gente vai ler, vai terminar a conclusão, a gente vai fazer até uma recapitulação, mas eu já até fiz, né? Poder reter tudo aquilo que eu fazer. Receber o Espírito. 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando de ungido do Senhor. Olha o profeta Isaías profetizando, né? Isaías 45:1. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Ciro se desperta, reconhece Deus, construi o templo, permite que o povo volte. Tudo isso pela ação de Deus na vida dele. Deus atuando na vida de Ciro, como diz o profeta Isaías, em 45, verso 1, o ungido do Senhor. Ciro é o ungido do Senhor.
Cada despertamento, o Espírito Santo, ele abençoa a vida do crente. Quando Deus nos desperta a buscarmos mais a Ele, nós seremos abençoados por Ele mesmo. É Deus que faz isso em nós. Ele nos desperta e a gente se dispõe a buscar a Deus em oração, a buscar a Deus, a viver uma vida de piedade, de consagração, de discernimento da vontade de Deus, a viver uma vida de oração, a viver uma vida de profundo quebrantamento diante de Deus. Que essa manhã seja uma manhã também para cada um de nós, uma vida de despertamento, para a gente se voltar mais a Deus, para a gente se voltar mais à oração, à leitura da palavra, ao entendimento, a voltar à nossa comunhão com Deus mais acirrada, mais íntima, a voltar a Deus, a buscar a Deus de uma forma mais quebrantada, dizendo não para a nossa própria natureza humana e se voltando para Deus. Que essa manhã seja uma manhã de despertamento espiritual para cada um de nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, terminando a nossa aula aqui da nossa classe. Eu vou passar para o superintendente da escola dominical fazer aqui o término. Vamos orar nessa manhã por despertamento espiritual para a nossa própria vida. Eu não sei como está a sua vida, você e Deus sabem como você está, né? Eu sei que eu preciso a cada despertamento espiritual. Eu preciso estar envolto mais a minha vida em piedade, em consagração, em quebrantamento diante de Deus, buscando a Deus em oração, buscando a Deus pela sua palavra. Então que essa manhã seja uma manhã também de despertamento espiritual para cada um de nós. Não deixe que o pecado sufoque a tua vida, não deixe que as tuas fraquezas sufoquem a tua vida espiritual, mas coloque agora diante de Deus. O Espírito Santo, aqui nessa manhã, essa live nessa manhã, porque o Espírito Santo quer trabalhar e despertar a tua vida espiritual. Ele não quer que você continue com a sua vida numa vida de carnalidade, uma vida de pecado, uma vida sufocada por prazeres desse mundo, mas que o Espírito Santo nessa manhã possa nos despertar a viver uma vida de dedicação, de quebrantamento, de busca a Ele em oração. Que nessa manhã haja em nós, no nosso coração, uma motivação diferenciada para buscarmos a Deus em oração. Ó Deus, nós te buscamos nessa manhã, Senhor. Assim como o exemplo que nós tivemos nessa manhã de Daniel, de despertamento espiritual, que te buscou em oração, Senhor. Nós aqui estamos te clamando, orando, Senhor, a tua presença, clamando a ti por um despertamento também em nós, Senhor, porque os dias são maus, o mundo é perverso, e nós temos que crescer, como Senhor. Dedicação, santificação, quebrantamento, possa nessa manhã renovar a nossa vida espiritual. Ó Deus, nos ajuda a vencer o pecado, nos ajuda a vencer a nossa carne, nos ajuda a vencer a própria nossa natureza humana. Ó Deus, nós queremos nos humilhar, nos quebrantar diante da tua presença. Nós te pedimos e recorremos, Pai querido, a tua presença, a tua mão, Pai querido, para nos ajudar, Senhor. Nos ajuda, é o que nós te pedimos, Senhor, nessa manhã, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso.